Olá, turma. Muito boa noite a todos vocês. Eu sou o professor Wagner. Hoje, dia 10 de janeiro de 2022, às 19h39, damos início à nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro da disciplina Seminário Integrador 1. Vejam bem, permitam-me apresentar a vocês, né? Como eu disse, meu nome é Wagner Monatan Souza Moraes, sou graduado em Pedagogia e também em Letras, Língua Portuguesa. Sou mestre em ensino pelo Instituto Federal de Mato Grosso e agora doutorando pela UFMT. É um imenso prazer estar aqui hoje, podendo fazer parte da formação de cada um de vocês, podendo contribuir para a aprendizagem de cada um e, é claro, aprender com todos também. Esse é o nosso primeiro encontro, é um momento de tirar dúvidas, é um momento de trocar ideias, de entender como funcionará o passo a passo da dinâmica dessa disciplina, que é uma disciplina desafiadora a todos vocês, né, a todos nós, na verdade. Vejam só, a disciplina Seminário Integrador 1, ela vem com um objetivo muito prático, né, de nós colocarmos em prática, né, colocar em tese mesmo, aquilo que nós aprendemos ao longo de toda a nossa formação acadêmica. Né? E para conseguirmos compreender esse processo de formação acadêmica, esse processo de preparação para lidar futuramente com a sala de aula e com os desafios que nos esperam, é necessário colocarmos a teoria e a prática sempre atreladas. Né? Na disciplina Seminário Integrador, nós iremos, de maneira muito objetiva, trabalhar a construção de um artigo, construído, é claro, de maneira colaborativa entre os membros da nossa classe. Né? A proposta, a priori, é a formação de grupos, e também, para quem preferir, fazer de maneira individual, seguindo e obedecendo os prazos pré-estabelecidos no nosso guia de estudos. Né? Então, para isso, é essencial que todos vocês acessem a nossa plataforma, para que vocês estejam a par, para que vocês estejam cientes das datas, cientes das programações que estarão previstas, e que vocês não percam também os prazos que são acirrados, né, para a conclusão da disciplina. É de extrema importância que o guia de estudos seja olhado rotineiramente, porque nele está a organização do que vocês deverão fazer dia após dia, de maneira que a nossa carga horária da disciplina ela seja cumprida de maneira integral e vocês, é claro, consigam ter o aproveitamento que nós esperamos enquanto educadores. A metodologia avaliativa do nosso trabalho, dessa disciplina em específico, ela está pautada em quatro etapas, né? Que todas elas se fundamentam na organização deste artigo, que é o nosso produto final. Né? Mas, além da produção final do artigo, nós também estaremos avaliando em 60% da pontuação da nota final de vocês, avaliando a participação na apresentação do seminário. Então, você deverá entregar o artigo produzido individualmente ou produzido coletivamente, que irá compor 40% da tua pontuação nessa disciplina, e posteriormente nós também teremos o prazo para socialização desse trabalho, para socialização dessa prática, onde o grupo deverá apresentar, deverá socializar quais foram as ideias propostas, quais foram as ideias fundamentadas teoricamente que foram postas neste artigo. Então, espera-se de vocês que, além da preparação teórica, vocês consigam transpor de maneira muito prática no artigo de vocês qual a ideia, quais são as proposições de estudos que vocês pretendem premeditar. Esse trabalho ele será observado etapa por etapa. Né? Nós construímos aí algumas etapas no nosso guia de estudos. Deixa eu só abrir aqui para a gente poder olhar juntos e estar acompanhando. No guia de estudos, né? Inclusive a gente coloca em evidência, como primeira etapa, que seria a nossa aula de hoje, que vocês assistam ao vídeo de apresentação da disciplina que está disponível na nossa plataforma. É um vídeo super curto, de 1 minuto e meio, onde eu vou estar esclarecendo para vocês os objetivos gerais dessa disciplina. E, é claro, também a participação integral na nossa webconferência de hoje, que vai das 19h30 até as 20h30, né? Onde seria o momento que nós utilizaríamos para a divisão dos grupos. Amanhã, terça-feira, já iniciaremos com a parte mais teórica, que seria a leitura do texto 1
proposto no ambiente virtual de aprendizagem, e também o fichamento na quarta-feira. Na quinta-feira seria a definição do tema para a construção desse seminário prático, e na sexta-feira, pensar e elencar as possíveis metodologias que poderão ser aplicadas nesse seminário prático. E é claro a participação de vocês no Fórum 1, que seria o fórum de dúvidas com relação a essa unidade. Vejam só, um ponto interessante que eu preciso discutir com vocês também é que a nossa unidade 1, que irá trabalhar de maneira mais teórica a construção do artigo, ela estará embasada em algumas etapas, né? E nessas etapas nós iremos dividir na atividade avaliativa de número 1, que seria o envio de arquivo, a atividade avaliativa 2, também envio de arquivo, a atividade avaliativa 3, com mais um envio de arquivo, e por fim, entraria a nossa unidade 2, que ela vai ter início a partir do dia 7 de fevereiro até o dia 19 de março. Nessa unidade 2, nós iremos entrar de maneira efetiva na parte prática do nosso trabalho, onde vocês estarão fazendo a entrega da versão final desse artigo proposto, e também deverão fazer a socialização da prática, né, que é o momento em que eu falei agora há pouco, que vocês estarão sendo avaliados, né, pelo material produzido coletivamente ou individualmente, e também vocês estarão sendo avaliados pela apresentação do seminário, né, pela proposição de apresentação do seminário. Então, comecem a se preparar desde agora, comecem a ler os materiais propostos na plataforma, porque eles são subsídios básicos para que vocês consigam se embasar teoricamente para a construção destes materiais finais. A nossa disciplina Seminário Integrador 1, ela trouxe como tema eixo, como tema central, escola e sociedade. Por que a definição desse tema central para a construção dessa prática? Nós bem sabemos que a escola e a sociedade ela vivem em um constante conflito de posicionamentos de quem deveria estar à frente desse processo educativo, porque alguns autores atribuem às escolas o essencial dever de escolarização. Né? A escola ela é fundamentada, ela é preparada, os docentes eles são formados para assumirem esse papel de escolarização. Entretanto, caberia à família o papel de educar. E aí começa a grande problemática, né? Que também foge desse cunho acadêmico e entra também no cunho político. Porque a educação, ela não se faz sozinha. É claro que nós, enquanto educadores, enquanto professores formados ou em formação, nós não teremos toda a bagagem necessária para, no primeiro momento, preparar uma criança de maneira integral. Até porque nós, enquanto educadores, não estamos integralmente com essa criança. Né? Eles vão para a escola diariamente, né, de segunda a sexta, na verdade, e passam 4 horas de tempo com a gente. E aí vem um constante desafio. Por que esse desafio? A escola, ela passa 4 horas diárias com essa criança, mas a criança passa 20 horas em casa. 20 horas com o convívio da família, dos amigos, brincando, se divertindo, assistindo. Então, há uma série de fatores, há uma série de questões que influenciam diretamente na formação do caráter dessa criança e, consequentemente, na formação acadêmica, profissional, cidadã deste sujeito. A disciplina Seminário Integrador 1, com a temática Escola e Sociedade, ela vem com a ideia de fazer com que nós venhamos refletir sobre os diferentes papéis, para que nós possamos entender de maneira crítica e, ao mesmo tempo, de maneira muito sábia academicamente, quais são os desafios de abraçar a causa, educando e escolarizando, e quais são os desafios cabidos à família, aquilo que nós precisamos deixar a cargo da família. E, ao mesmo tempo, de que maneira preparar as famílias para lidarem com este importante papel de formação cidadã. Na construção da nossa disciplina, eu propus a você a vocês lá na plataforma a leitura de 2 textos. O primeiro texto premeditado para que façam a leitura amanhã, né? O nosso primeiro texto é Escola e Sociedade, uma via de mão dupla. Espera-se que é um artigo de mais ou menos 20 páginas. A proposta é que para que vocês façam a leitura desse artigo, façam um fichamento,
e consigam compreender quais são os posicionamentos dos autores na construção deste artigo. Quais são as ideias elencadas para o entendimento dessa proposta de discussão? E também que vocês possam estar olhando quais são os autores que eles se embasaram para a construção do artigo, porque esses autores também podem estar fundamentando a construção da prática de vocês. O nosso segundo texto, também lá no item material didático dentro da plataforma, vocês terão o texto 2. O texto 2, ele é intitulado Escola, Família e Sociedade. Diferentes espaços na construção da cidadania. Aí é onde entra essa discussão que eu abordei agora há pouco. Qual é a função da escola? Qual é a função da sociedade? Qual é o papel da família na construção do caráter, na formação do sujeito, no entendimento de quais são as principais vias de acesso à construção da aprendizagem significativa e, ao mesmo tempo, da formação de caráter para que surjam crianças que tenham respeito, que valorizem, que tenham afeto, que tenham um entendimento teórico, científico e que contribuam para a sociedade de maneira significativa e positiva, né? E a propositura desse artigo, dessa leitura, é justamente para que vocês vejam quais são os teóricos que costumam discutir essas temáticas e que finalidades, que embasamentos eles costumam utilizar para a construção deste entendimento. Nós temos, então, como citação, por exemplo, Paulo Freire, que este ano passado, foi comemorado o centenário de Paulo Freire, e temos outros autores que corroboram com o entendimento de que escola, sociedade e família precisam, sim, fazer muito bem a delimitação de qual é o papel de cada uma e, ao mesmo tempo, a construção do processo de cidadania de modo integral daquele sujeito, porque a criança ela não pode ser vista de maneira particularizada. A criança é um sujeito integral. Enquanto o sujeito integral que somos, nós precisamos entender que este processo de formação ele não pode se dar de maneira compartimentada. Ele precisa ser entendido de maneira integralizadora também. Então, nós contamos com vocês para que façam a leitura desse material, leiam, façam um fichamento e compreendam de maneira crítica e exponham de maneira crítica as compreensões acerca de cada um desses textos. Retomando a nossa plataforma, eu convido vocês também a estarem atentos às datas das nossas webconferências, porque é nesse momento aqui que nós estaremos utilizando para as discussões, para esclarecimento dos textos que foram propostos lá no guia de estudos, para que vocês possam ter o espaço para questionarem, para discutirem, para elencarem dúvidas e, ao mesmo tempo, para a gente poder negociar determinadas situações. Professor, o prazo está muito acirrado. Professor, o senhor pode rever essa situação para a gente? Professor, está complicado fazer em grupo, eu prefiro fazer individual. Nós estamos à disposição de vocês para estar aqui ajudando, colaborando com esse processo de formação. Nosso interesse não é somente cumprir as 30 horas previstas para a conclusão da disciplina, mas também fazer com que todos vocês tenham uma aprendizagem que, de fato, contemple os objetivos estabelecidos no nosso plano de ensino. Que vocês possam estar compreendendo a essência dessa disciplina e o importante papel dela enquanto formadores que são ou que serão. Eu convido vocês também a participarem dos fóruns de dúvidas de cada unidade. Os fóruns de dúvidas, eles têm a finalidade de vocês estarem colocando, também de maneira muito, muito direta, quais são as dúvidas com relação à disciplina. Então, às vezes tem uma dúvida, não quer esperar até o dia do nosso encontro, o dia da aula, você pode estar se antecipando e colocando essa dúvida ou participando das discussões lá na nossa plataforma. Tá? E sempre que possível, eu estarei à disposição para estar respondendo, para estar sanando e também para estar provocando situações de discussões
no nosso fórum. É importante que vocês participem. A participação nos encontros, a webconferência, a participação nos fóruns, elas são essenciais para que vocês consigam entender as dúvidas dos colegas, para que vocês possam interagir, para que vocês possam estar se organizando também para a construção dos artigos, que é componente essencial para a avaliação final de cada um de vocês. Eu convido vocês também a observarem nossa plataforma, além do guia de estudos, além do nosso plano de ensino, vocês também estejam atentos a 2 vídeos, deixa eu me ver aqui, 2 vídeos que ficaram disponibilizados. O nosso primeiro vídeo, que é o vídeo complementar 1, é qual o papel da escola. E o segundo vídeo é a escola ideal e o papel do professor. Nessas duas discussões, que são bem interessantes, são vídeos curtos. Eu convido vocês a abrirem um espaço de reflexão, de compreensão sobre as fundamentações teóricas que dizem respeito a essa preparação acadêmica, essa preparação profissional e, sobretudo, o entendimento das especificidades de cada dever. Qual é a função da escola enquanto parceira da família? Qual é a participação da família enquanto parceira da escola? E quais as contribuições possíveis que a sociedade pode estar concedendo para a formação integral desse sujeito enquanto colaborador da essência social? Então, nesses 2 vídeos, tanto o qual o papel da escola, quanto o vídeo A Escola Ideal e o Papel do Professor, digamos que eles irão conversar com as 2 propostas de textos que eu deixei para vocês logo acima. Então, estejam atentos à leitura do material, estejam atentos a assistir os vídeos, para que os nossos encontros de webconferências, eles possam ser de discussões, possam ser de um espaço de reflexão para a construção efetiva e significativa dessa prática. Então, nós contamos com a participação de vocês nas webs, contamos com a participação de vocês na leitura do material proposto e, sobretudo, que você tenha o senso crítico de anotar aquilo que você teve dúvida, de anotar um fragmento que você julgou interessante, uma fala do autor, uma fala do teórico que chamou a sua atenção e que pode contribuir para a sua formação e para a formação dos demais colegas. Então, eu conto com a participação de vocês, digo isso mais uma vez, porque eu consigo ter acesso aos alunos que entraram na nossa plataforma, que navegaram na nossa plataforma. E essa semana eu senti a falta de alguns. Então, é importante essa participação, é de extrema necessidade que você interaja com o professor, que você interaja com os colegas, para que a disciplina ela não se perca somente na parte teórica. Né? Nós precisamos da teoria, mas, sobretudo, o Seminário Integrador 1 ele vem com um desafio de atrelar essa teoria também a essa construção prática, né? Ao entendimento prático de cada uma dessas etapas de construção do conhecimento. Nessa primeira semana, que é a semana 1, nós teremos 4 horas de estudos. Né? O tema dessa primeira unidade é Introdução à Pesquisa, Definição e Desenvolvimento da Prática da Disciplina Seminário Integrador. Nós teremos aí 4 horas previstas para a semana 1, 6 horas previstas para a semana 2, 6 horas previstas para a semana 3, teremos 4 horas previstas para a semana 4, teremos 7 horas previstas para a semana 5, nós teremos 3 horas previstas para a semana 3, que nessa última semana já será a construção da prática, o desenvolvimento das etapas de pesquisa e também a socialização do trabalho final da disciplina Seminário Integrador 1, com a participação via web e a avaliação, que seria a socialização e a apresentação do Seminário Integrador, e o envio da versão final desse artigo. Então, peço a vocês que não entraram ainda na plataforma, que tenham o cuidado, que tenham a atenção de, toda semana, todas as segundas-feiras, às 7h30, às 8h30, acessarem o link de acesso para a webconferência e também que vocês estejam atentos, quem perdeu a aula, esteja atento a assistir quais foram as discussões abrangidas nesse nosso primeiro encontro. Tudo bem? Como disse, estou à disposição, mande as suas dúvidas via plataforma, que assim que possível, eu já dou um retorno para você, já dou um esclarecimento quanto à sua dúvida.
Nós temos aí na nossa plataforma, no espaço Atividades, alguns, alguns desafios para essa etapa, né? O trabalho de vocês, na primeira semana, deixa eu só me ver aqui, nessa primeira semana, deixa me ver, nós teremos a organização dos objetivos do nosso artigo, teremos a construção dos objetivos do objetivo geral e também dos objetivos específicos. Então estejam atentos a que momento isso deverá acontecer, né, que vai ser na semana de 17 do 1 a 23 do 1. Nessa semana, né, na terça-feira, vocês irão começar a construir os objetivos geral e específicos, né? Além, é claro, da definição do tema, porque nós temos o tema geral, que é escola e sociedade, mas também nós teremos a construção do seu subtema, né, atrelado com a participação do grupo. Peço a vocês também que na construção dos objetivos geral e específicos estejam atentos à escolha dos verbos, né? Porque os verbos eles precisam estar no modo infinitivo. Então é compreender, entender, fazer, perceber, analisar, estudar, discutir, propor. São verbos que podem sim complementar como sugestão de ideia, claro, né? Apenas como uma sugestão para vocês, para a construção desses objetivos, tá bom? Na semana 3, vocês darão início à construção da introdução e também da justificativa e também da fundamentação teórica do trabalho. Então já vai começar a apertar um pouquinho mais. E à medida que você inicia uma nova etapa desse trabalho, você também estará se organizando para a entrega da atividade anterior. Então, na semana que você começa a fazer a introdução, justificativa e a fundamentação teórica, você estará entregando na segunda-feira, no dia do nosso encontro da webconferência, a atividade anterior, tá bom? Na semana 4, vocês darão início à confecção, né, a finalização das etapas do artigo, com a escrita dos resultados e discussões e também das referências bibliográficas, que deverão estar organizadas de acordo às normas da ABNT. Então, cuidado na hora de escolher um livro, de escolher um artigo, de escolher um material multimídia para você estar assistindo, e na hora de citar esse material na construção do teu artigo, porque ele precisa estar baseado, ele precisa estar evidenciado de maneira correta na referência bibliográfica. Caso você não faça isso, é configurado como plágio. Então vamos ter cuidado com isso, para que nós não tenhamos prejuízo de tempo, muito pelo contrário, nós tenhamos um trabalho construído de maneira organizada, de maneira científica, uma preocupação acadêmica na escrita, na organização textual, na construção das ideias, que o texto não passe somente pelas mãos de um acadêmico, mas que todo o grupo esteja preocupado em fazer a leitura desse material, que todo o grupo possa se preocupar em entregar uma versão final muito bem construída, muito bem elencada, que vocês possam ter a preocupação de organizar as ideias, preocupados não somente com o que o professor vai ler, mas a ideia de que outras pessoas também terão acesso a esse material construído por vocês. E é claro, a gente quer um material bem produzido, a gente quer um material de referência. Nós queremos um artigo que venha pautado teoricamente, mas também com ideias práticas que facilitem o entendimento de qualquer pessoa que pegue o seu material para leitura, tá bom? Sem perder, é claro, a capacidade acadêmica que é necessário ter na nossa função enquanto educadores. Nós estamos no curso de pedagogia, nós estamos sendo formados para atuar na academia, né, na universidade, mas também estamos sendo formados para trabalhar diretamente com crianças, né, com adolescentes, com pré-adolescentes e também até mesmo com adultos na modalidade EJA. Então vamos ter esse cuidado de preparar o material pensando nesse público, tendo cuidado de entender quais são as especificidades, quais são as principais características que são necessárias abordar para cada segmento. Então, escolha o público-alvo, escolha os teóricos, tenha o cuidado de entender qual metodologia será utilizada para a construção da tua pesquisa, para que nós tenhamos um artigo, uma versão final do seu trabalho muito bem harmoniosa, muito bem elencada, muito bem pensada e, sobretudo, plausível de entendimento para todos, tá? Reforço com vocês, para finalizar minha fala, que
todos os nossos encontros acontecerão nas segundas-feiras, no horário das 19h30, 19h30 às 8h30, né, às 20h30. Então, tenham cuidado de se organizarem para estarem presentes nesse momento, porque esse momento é o momento de troca, é o momento de discussão, é o momento em que nós estaremos interagindo e entendendo juntos quais são as dificuldades de cada um, quais são os apelos de cada um dos grupos, e, é claro, para que nós consigamos entrar em consenso e fazer uma disciplina muito, muito bem validada, uma disciplina significativa a todos, que seja lembrada de maneira positiva aqui na academia, que vocês abracem essa disciplina com muita afetuosidade. Nós precisamos ter afeto a tudo que fazemos, né? E produzir um artigo, socializar com um grupo, precisa do afeto ao próximo, precisa do afeto ao seu tema e, é claro, muito domínio. Então, leiam muito, tirem dúvidas com os colegas, tirem dúvida com o professor, pesquisem vídeos que falem a respeito do mesmo, porque quanto maior o teu embasamento, obviamente, maior a tua segurança para tratar das temáticas que serão previstas ao longo dessa discussão. Eu agradeço a vocês imensamente que acompanharam esse momento de troca, que se debruçaram à leitura dos materiais, assistir o vídeo de apresentação. Sigam o guia de estudos. É a dica que eu deixo a vocês para ninguém se perder. Sigam também o plano de ensino. Dessa forma, nós teremos a facilidade de estarmos sempre alinhados na proposta dessa disciplina, que é um desafio, como eu já falei, mas é um desafio que está organizado de modo que todos nós consigamos nos encontrar, dividir saberes e entender juntos de maneira colaborativa. Também fica o abraço do professor Wagner Monata a todos vocês. Minha gratidão a todos que pararam e tiraram um momentinho para assistirem o vídeo e entenderem como funcionará o processo de construção dessa disciplina. Hoje, é claro, no nosso primeiro encontro, tá bom? E estou à disposição de cada um de vocês pela plataforma, tá bom? Entrem lá, deixem sua mensagem no privado ou para todos verem. E a partir daí, nós iremos trocar as discussões e estar interagindo, nos conhecendo também. Eu quero conhecer a cada um de vocês, eu quero entender os anseios de cada um, para que a gente possa estar aprendendo e trabalhando com base nas dificuldades e nos anseios de cada um de vocês, tá bem? Meu abraço, fiquem bem. Desejo a todos vocês que o ano de 2022 se inicie com muita disposição, com muitos desafios que serão vencidos, com muita força de vontade e que nós estejamos preparados para enfrentar esses interpérios que podem acontecer ao longo da disciplina e sejamos preparados para uma socialização eficiente a nível de acadêmico do curso de pedagogia, tá bom? Meu grande abraço, fiquem com Deus e até mais.